Tudo bem com você? Hoje nós vamos ler Êxodos 15, 16, Salmos 33 e Marcos 13. Vamos orar para começar a leitura? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigada por esse tempo, Deus. Obrigada por esse momento na tua presença. Obrigada por esse canal, Pai. Obrigada por cada pessoa que o Senhor tem trazido, Jesus, para nos conectarmos, Senhor, num único propósito, que é te buscar, te adorar, aprender do Senhor. E buscar, Jesus, que sejamos parecidos com o Senhor. Que nós não possamos somente ouvir a palavra, mas que possamos, Senhor, viver a palavra. Nos transforma, Pai, nos cura e nos liberta. E descortina, Pai, tudo que está ainda oculto e escondido a respeito da Tua palavra, a respeito do Senhor. Que a cada dia nós possamos, Senhor, te conhecer mais, Jesus, e desejar mais pela Tua presença, Pai. Que não nos baixe apenas um momento, que possamos, Senhor, meditar na palavra dia e noite e que possamos ter vários momentos durante o dia, Pai, no Teu encontro, na Tua presença. Fala conosco agora. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha, Pai, nos ensinar, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos e os ouvidos espirituais, e que tudo, Pai, que vem combater a Tua palavra, tudo que vem combater, Senhor, lançar dúvida, lançar incredulidade, seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor seja o único a falar no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodos 15, 16, Salmos 33, Marcos 13. Glória a Deus. Eu vou ler na NVT. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção, Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas as águas se amontoaram. Como muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia, eu os perseguirei e os alcançarei. Eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mal os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com o teu fiel amor conduzes o povo que resgatastes, com o teu poder os guias à tua habitação, à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filistia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles, o poder do teu braço os deixa paralisados como pedra. Até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Deus, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse:
Se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão e à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No sexto dia, quando recolheram o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará, com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes: Ao entardecer, vocês terão carne para comer e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: Foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, para o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: Comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente e
de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés diz: é isto que o Senhor ordenou: encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continua um homem, que era a 10ª parte da medida padrão. Glória a Deus. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com instrumentos de 10 cordas. Entoem para eles um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Marcos 13. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olha que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto.
Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos, porque o que fazer a esse, ao porteiro que... Não, vou ler de novo. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que o vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos, vigiem. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Louvado é teu nome, Pai Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Hoje nós lemos Êxodo 15:16, Salmos 33 e Marcos 13. Vamos agradecer pela palavra. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos trouxe entendimento dessa palavra. Que em nome de Jesus nós estejamos vigilantes, Pai. Vigilantes, Pai, aguardando e ansiando pela tua volta. E crendo e acreditando, Pai, que o Senhor já está às portas. Que o Senhor nos encontre, Jesus, buscando a tua presença, buscando, Senhor, os teus conhecimentos. Que o Senhor nos encontre, Pai, obedecendo, servindo, Pai. Que o Senhor nos encontre sendo, Jesus, verdadeiros. Que o Senhor nos encontre, Pai, transformados ou em transformação. Que o Senhor nos encontre nessa busca, Pai, pela tua presença. Que o Senhor nos encontre, Jesus, clamando, Senhor, adorando ao Senhor, declarando a tua palavra, acreditando na tua palavra. Que o Senhor nos encontre em comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor nos encontre, Pai, te obedecendo, ouvindo e obedecendo a tua palavra, meditando na tua palavra. Pai, que essa palavra alcance a todos, Senhor, que precisam ser alertados, que precisam ser curados, salvos e transformados. O Senhor tem sido misericordioso, Deus. E o Senhor tem sido, Pai, bondoso com todos nós, apesar da nossa resistência, apesar da incredulidade, apesar das distrações, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Que o Senhor encontre esses, Jesus, que estão longe da tua presença. Que o Senhor encontre todos, Pai, que devem ser encontrados. Que o Senhor nos encontre buscando a tua presença. Que nós encontremos, Pai, contentamento, Jesus, na tua presença, na tua palavra, na comunhão com o Espírito Santo. Que nós encontremos contentamento, Pai, em ser ministrados pela palavra. Governa na nossa mente, governa na nossa alma, governa os nossos pensamentos, Pai, nos transforma, nos curas e tira de nós toda resistência, Pai, tira de nós toda distração, que nós não estejamos distraídos, que nós estejamos vigilantes, Pai, atentos, esperando pela tua presença, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado pela essa palavra,
Se você foi alcançado por esse vídeo, se esse canal está te abençoando, compartilhe a palavra. Envie a palavra nos grupos, envia essa mensagem para suas famílias, para os seus amigos, envie esse vídeo para quem você acha que deve conhecer Jesus, para quem você acha que precisa voltar para a presença de Jesus e se aproximar de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te capacite a permanecer vigilante, que o Senhor te capacite a permanecer buscando conhecimento, aprender da Escritura e ter um relacionamento com Jesus. Que você se relacione com o Senhor, ouça a palavra, converse com Ele, ore, leia a Bíblia, esteja em comunhão com uma comunidade de fé, que você seja levado a meditar a palavra todo dia. Eu oro e agradeço. E se esse vídeo te abençoou, compartilha ele. Curte aí, comente e compartilha. Seja muito abençoado pela palavra. Amém?